Neste artigo da Folha de São Paulo, tem uma informação importante aqui sobre religiões brotam e morrem aos milhares. Aqui diz, especialista diz que até 4.000 novas denominações surgem todo ano, período em que somem outras 2.000. Então veja, especialista que pesquisa o assunto diz que até 4.000 novas denominações surgem todo ano, período em que somem outras 2.000. Quer dizer, surgem 4.000 e são sumidas 2.000. Mas tem uma informação importante aqui que diz, há 33.830 diferentes denominações cristãs. Por exemplo, catolicismo romano, Assembleia de Deus, metodismo. Então, observe, não é à toa que existe atualmente tantas crenças diferentes, onde se usa a mesma Bíblia. É por isso que nós vemos seitas com ensinos totalmente fora do que está escrito na palavra de Deus. Um exemplo disso é as Testemunhas de Jeová. Nós vamos ver aqui uma mudança que eles fizeram em 1936 com relação à cruz. Vejamos. Na revista A Sentinela, 1º de maio de 89, páginas 3 e 4, diz o seguinte, na parte inicial do nosso século XX, antes de 1919, os estudantes da Bíblia, como então eram conhecidas as Testemunhas de Jeová, precisavam ser libertados de uma espécie de cativeiro espiritual a ideias e práticas da religião falsa. Embora já tivessem rejeitado ensinos falsos, tais como a Trindade e a imortalidade da alma, eles ainda estavam manchados de práticas babilônicas. Muitos haviam desenvolvido uma tendência de se considerar virtuoso aos seus próprios olhos, no desenvolvimento do caráter. Alguns exaltavam criaturas, entregando-se a um culto de personalidade que se centralizava em Charles Taze Russell, o primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos. Sem base bíblica, celebravam aniversários natalícios e o Natal. A cruz ainda ocupava um lugar proeminente na sua maneira de pensar. Alguns até mesmo usavam na lapela o emblema de uma cruz e uma coroa, ao passo que outros almejavam a responsabilidade que se conferia à cristandade. Daí, em 1917, pouco depois da morte de Russell, começou a ocorrer uma mudança significativa. Então veja, aqui eles dizem que antes de 1919, os estudantes da Bíblia, abandonaram crenças falsas, que eles consideram a Trindade, a imortalidade da alma, crenças falsas. E também eles dizem que abandonaram crenças erradas, como é o caso aqui do aniversário natalício, Natal, também o uso da cruz. Eles passaram a ensinar que a cruz não foi o instrumento que Jesus morreu. Esse ensino começou, principalmente, a partir de 1936. Muito bem. Vamos ver mais uma citação aqui do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, na página 200. Por muitos anos, os estudantes da Bíblia usavam uma cruz e coroa como insígnia para os identificar. E esse símbolo achava-se na capa da Walthall, de 1891 a 1931, que é a revista A Sentinela, Mas, em 1928, sublinhou-se que não um símbolo decorativo, mas sim a atividade de alguém como testemunha indicava que ele era cristão. Em 1936, apresentou-se a evidência de que Cristo morreu numa estaca, não numa cruz com 2 vigas. Então note que aqui é dito que somente em 1936 é que eles passaram a entender que Jesus não morreu numa cruz, mas morreu numa estaca. Então esse ensino de que Cristo não morreu na cruz
Começou com as Testemunhas de Jeová, em 1936. Jesus, o homem que transformou o mundo com uma mensagem de paz, foi um dos muitos que morreram na cruz, um castigo cujas origens remontam a séculos, conforme mostra um artigo da BBC. Então, esse artigo ele vem mostrando que realmente Jesus morreu em uma cruz e não numa estaca, como é ensinado pela Torre de Vigia. O fato de Jesus ter morrido numa cruz, que é de origem pagã, não se pode negar, não o torna pagão. Por quê? Por que Jesus ter morrido numa cruz que era usada pelos pagãos não torna Jesus um pagão? Vejamos. Assim, se analisarmos o julgamento de Jesus, veremos que Jesus foi julgado no tribunal romano, ou seja, no tribunal pagão. Jesus foi julgado no tribunal pagão, tribunal romano. Pôncio Pilatos era governador romano, também pagão. Governador romano da Roma pagã. A execução determinada por Pilatos seguiu o padrão romano, pagão, ou seja, a crucificação. Então, as evidências históricas mostram que Roma crucificava pessoas. Isso é documentado. Basta se pesquisar que se tem as evidências de que realmente Roma usava cruz para matar pessoas. O político e filósofo romano Cícero considerava a crucificação a punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Então Cícero ele viveu lá nos primeiros séculos e ele fala da crucificação como uma punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir, né? Somente a palavra cruz por si só deveria estar longe não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, de seus olhos, de seus ouvidos. É o que diz o artigo da BBC. Então, esse artigo é muito interessante. Quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, então veja no site www.bbc.com. Lá tem esse artigo que fala sobre a morte de Jesus em uma cruz. Alexandre Janeu, que viveu de 125 a.C. a 76 a.C. e governou os judeus por 27 anos, ele usou a cruz para matar muitas pessoas. Depois de conquistar vários territórios vizinhos, o líder expandiu a dinastia Asmoneu ao seu apogeu. No entanto, ele intensificou o conflito entre fariseus e asmoneus, iniciando uma guerra que deixou milhares de mortos. Enquanto ele estava celebrando com suas concubinas, ordenou a crucificação de cerca de 800 judeus e a morte de seus filhos e esposas diante dos seus olhos, dos infelizes, né? Diante dos olhos dos infelizes, que ainda estavam vivos. É o que escreveu Flávio Joséfo sobre eventos do ano 88 a.C. Então veja que esse costume de se pregar pessoas na cruz já vinha mesmo antes de Cristo, né? Aqui tem esse relato de Flávio Joséfo mostrando que 800 judeus morreram crucificados. É o que diz o artigo da BBC. Constantino aboliu a punição da crucificação no século IV depois de Cristo e se tornou o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Então foi Constantino que aboliu essa prática da crucificação em Roma. Isso no século IV depois de Cristo. No livro Fé e Escritura, na página 56, é dito o seguinte: não é estranho que tivesse esperado 1900 anos para fazer surgir uma tal declaração sobre a morte de Cristo? Foi só a partir de 1936 que descobriram, as Testemunhas de Jeová, né, que Cristo não havia morrido numa cruz. Já pensou? Depois de 1900 anos,
Somente em 1936 é que o juiz Rutherford descobriu que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca. Isto significa que os cristãos devem ser considerados estúpidos e ainda ignorantes e desconhecedores de todas as escavações e antigos documentos que datam do século I da nossa era na Palestina e na Itália. Tais documentos provam que a cruz é aquela que desde sempre todos conhecemos. Além do mais, existem no Museu Nacional de Roma pinturas que mostram a cruz como a conhecemos. Ao sul de Roma, achamos a forma da cruz nas ruínas de Herculano, destruída em 79 da nossa era. Então veja, esse livro aqui, Fé e Escritura, página 56, mostra então que não tem fundamento. Só depois de mais de 1900 anos é que as Testemunhas de Jeová descobriram que Jesus não morreu numa cruz, mas sim numa estaca. Sendo que todos os cristãos, desde o primeiro século até hoje, sempre ensinaram que Jesus morreu em uma cruz. No livro Fé e Escritura, página 59, diz: é verdade que o vocábulo estauro significa inicialmente uma peça vertical de madeira, mas, logo depois, referia-se a ambas as peças de madeira conectadas usando a parte para descrever o todo. Cristo não carregou a peça vertical de madeira conhecida como estauro pelos gregos, mas antes o patíbulo. Os evangelistas empregam o termo cruz, estauros, para designar ambas as peças, a vertical e a horizontal. Portanto, quando dizem que Jesus carregou a cruz, estão se referindo ao patíbulo, peça horizontal. Quando dizem que ele foi crucificado na cruz, está se referindo a ambas as peças. Veja Mateus capítulo 27, versículo 32, Lucas 23, 26 e João 19, 17. Então veja bem, estauros realmente significa estaca. Mas a evidência indica que Jesus não carregou a cruz na forma que conhecemos, mas ele carregou o patíbulo. O patíbulo é a parte que fica acima, onde Cristo foi pregado, os braços. Então, o patíbulo é a parte menor, que foi realmente a que Cristo carregou até o local, né, da execução. Então, lá já estava a estaca, e então pregaram Jesus no patíbulo e suspenderam ele na estaca, né? E então ali a estaca e o patíbulo formam o quê? A cruz. Então, Jesus morreu na cruz. Simples demais para se entender. Tomé, ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. Então ele disse aos apóstolos: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, versículo 25. Tomé foi bem claro: a menos que eu veja em suas mãos o sinal dos pregos. Então veja, suas mãos, o sinal dos pregos, aqui está no plural, que indica, portanto, que a referência é específica, nas mãos e nelas somente. Então aqui só fala nas mãos, e não genérica, como se isso incluísse os pés de Jesus. Então aqui é específico, não é genérico, aqui está falando das mãos. Então, fala dos pregos. Então, é claro, foi 2 pregos, um numa mão e outro na outra, né? Essa é a realidade. Portanto, caso o letreiro tivesse por cima das mãos de Jesus, como se ele tivesse sido pregado numa estaca, como quer as Testemunhas de Jeová, com toda certeza, o escritor teria sido específico em relação a isso, assim como os demais fizeram a relatar a crucificação. Por exemplo, João disse que o letreiro foi colocado sobre a cruz. João 19, 19.
O médico Lucas diz: por cima dele estava esta inscrição. Lucas 23, verso 38. Marcos segue a Lucas. Marcos 15, verso 26. E Mateus arremata dando maiores detalhes. Puseram por cima da cabeça, veja Mateus 27, versículo 37, e não por cima das mãos. Então puseram a placa acima da sua cabeça e não acima das mãos, né? Então veja, aqui está claro que Jesus realmente morreu na cruz, a placa foi colocada acima da sua cabeça, não acima das mãos. Essa que é a realidade. Apesar de seu passado cruel, a cruz representa para muitos cristãos e não cristãos uma mensagem de entrega por amor. Aldo dos Santos Menezes, que é uma ex-testemunha de Jeová, que escreveu alguns livros, né? Como aquele livro Por que Abandonei as Testemunhas de Jeová, né? E o livro também Merecem Crédito as Testemunhas de Jeová. Então, o Aldo Menezes, ele diz o seguinte: o único exclusivo objetivo de todas as objeções lançadas contra a cruz de Cristo é o de destruí-la e o de eclipsar a grande obra salvadora que Jesus consumou na cruz do Calvário. Quem realmente estaria interessado em rebaixar a cruz de Cristo e ofuscar a sua obra redentora, se não o inimigo que foi derrotado na cruz, o diabo? Veja 2 Coríntios 4, verso 4. Então, realmente, Satanás é quem quer desprezar a obra que Jesus efetuou na cruz. Paulo diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Portanto, muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Portanto, meus amados amigos e irmãos, a história mostra claramente que Jesus morreu em uma cruz. Pelos evangelhos nós podemos entender que quando Jesus morreu, a placa foi colocada acima de sua cabeça, não acima das suas mãos, mostrando assim que realmente Jesus morreu de braços abertos e não com os braços para cima. Essa é a realidade. E Tomé fala das mãos e dos pregos, ou seja, está no plural, mostrando que não foi pregado só com prego, como tem as gravuras da Torre de Vigia, né, da Testemunha de Jeová, mas foi com 2 pregos, um de um lado e outro do outro. E conforme foi mostrado no livro Fé e Escritura, todos os cristãos durante esses mais de 1900 anos sempre ensinaram que Jesus morreu na cruz. Existem evidências, existem documentos que provam isso, que a cruz era usada nos dias de Jesus, né? E antes disso também. A cruz tinha origem pagã, isso não se nega, mas Jesus foi crucificado por pagãos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não torna Jesus pagão por ter morrido numa cruz pagã. Porque Jesus foi crucificado pelos pagãos. Essa é que é a realidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então veja, somente em 1936 é que o juiz Rutherford veio a descobrir que Jesus não morreu na cruz, mas em uma estaca. Logo quem? O juiz Rutherford. Aquele mesmo que diz que as igrejas da cristandade seriam destruídas em 1918. Disse que as repúblicas mundiais seriam destruídas em 1920. Depois escreveu o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão e disse que em 1925 aconteceria a ressurreição de Abraão, de Isaac, de Jacó. E que também escreveu em 1941 que faltava apenas alguns meses para acontecer a guerra do Armagedon. Será que uma pessoa dessa merece crédito?
E ele também foi quem ensinou que em 1935 terminou a chamada celestial. Completou o número dos 144 mil. Quando nós vemos hoje que isso não é realidade. Porque na época que eu saí da Testemunho de Jeová, em 1993, tinha cerca de 9 mil ungidos. E a tendência era diminuir, porque tinha sido completado em 1935. Mas aconteceu o contrário. Hoje já existem mais de 20 mil ungidos, mostrando que a interpretação de Rutherford é uma interpretação falsa que leva as pessoas ao erro. Então, Jesus não morreu em uma estaca como ensina as Testemunhas de Jeová, que aprendeu do Rutherford. Mas morreu sim, em uma cruz, como mostra a Bíblia, e também existe evidências históricas para isso. Espero que esse vídeo seja de proveito para todos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ajude para que o meu canal possa crescer para levar essas mensagens para mais pessoas. Agradeço a sua participação, a sua colaboração. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.